Olá, bem-vindos de volta ao canal Resumo Geek. Hoje vamos resumir o filme de guerra e terror psicológico chamado Entre Irmãos. Alerta de spoiler a seguir. O filme começa com vários soldados fazendo exercícios. Faltam apenas 4 dias para eles se apresentarem. Um dos soldados escreve uma carta para sua esposa, Grace. Caso aconteça algo com ele a envia para seu companheiro, esperando que ele não a entregue, pois acha que vai dar tudo certo. Então ele vai até a sua casa e cumprimenta sua família, mas logo sai de novo por causa de seu irmão. Ele vai buscá-lo na prisão e depois o leva a uma loja de penhores. Naquela noite, toda a família tem uma reunião e, felizmente, Tommy consegue chegar a tempo. Eles jantam depois de fazer uma oração e comem tranquilamente. De repente, a tensão aumenta por causa da comparação que seu pai faz entre o filho mais velho e o mais novo que acabou de sair da prisão. Irritado, Tommy sai da casa orientado por seu irmão. No dia seguinte, eles estão de volta ao Afeganistão, junto com seus soldados. Os soldados estão a 3 minutos de distância de sua zona de pouso, quando de repente seu helicóptero é abatido e alguns de seus homens caem ao mar. No dia seguinte, 2 soldados vão até a casa de Grace, o que significa apenas uma coisa: Sam não sobreviveu. Grace fica chocada ao ouvir as tristes notícias, então ela apenas assiste aos vídeos de seu marido brincando com suas filhas. De repente, seu carro encosta na frente da casa deles. É Tommy. Ele explica que seu irmão lhe emprestou o carro, mas Grace lhe diz que Sam está morto. Tommy não quer acreditar, por isso ele se enfurece e joga as chaves de longe. Em seguida, ele volta para a casa de seus pais e se senta na varanda, ainda em estado de choque com as notícias. Seu pai lhe oferece uma bebida para acalmá-lo, mas ele recusa. No dia seguinte, é o funeral de Sam, mas as crianças ainda não conseguem entender a morte de seu pai. Todos choram de desgosto enquanto cantam. Após a cerimônia, alguns soldados elogiam a força da família de Sam. Agora, eles estão indo para casa, mas a tensão entre Tommy e seu pai está aumentando novamente. Eles discutem sobre quem vai dirigir, mas o pai acaba comparando os 2 irmãos novamente. De volta ao Afeganistão, Sam ainda está vivo junto com seu companheiro. Eles estão caminhando no meio do deserto, sendo levados pelos inimigos. De repente, os 2 soldados são empurrados para um buraco no poço, que depois é fechado com pregos e madeira. De volta aos Estados Unidos, de repente, Tommy liga para Grace. Ele se meteu em problemas novamente, porque bebeu muito em um bar e agora deve $47. Então Grace vai até o bar e paga a dívida de Tommy. Na manhã seguinte, as crianças decidem fazer panquecas para surpreender a mãe, porque ela ainda está deprimida. Seus sogros também visitam a casa e Tommy e seu pai pedem desculpas um ao outro. Eles falam sobre a infância de seu irmão e seu pai o conforta dizendo que ele também tem talentos. Nesse momento, seu pai fica emocionado ao lembrar-se de Sam e chora. Voltando ao Afeganistão, os 2 soldados tentam sair batendo na madeira que serve como fechadura para um buraco do poço, mas de repente vem uma arma apontada para eles, obrigando-os a parar. Nos Estados Unidos, Grace chega à sua casa e vê um carro estacionado. Enquanto ela caminha, Tommy está lá junto com alguns outros homens. Eles estão reformando a sua cozinha. No outro país, Sam está em pânico e continua dizendo ao seu soldado para não contar nada aos inimigos. Eles são soltos do buraco do poço e levados a um outro avião. Sam continua gritando para que seu soldado não diga uma palavra. No entanto, o soldado tem medo de que eles lhe cortem a cabeça. Então eles pousam no deserto e são gravados por vários homens. Eles ainda testemunham a morte de um homem que está pedindo perdão ao seu líder. O povo diz que o país não é deles e que eles não deveriam estar lá. Eles tentam forçá-los a dizer isso, mas os 2 continuam calados. Depois de não conseguirem o que queriam, Sam é colocado em uma caverna. De volta aos Estados Unidos, a sogra de Grace a observa enquanto ela está de luto. Ela decide ir até a cozinha e vê sua filha pintando a parede junto com Tommy. O tio e a sobrinha estão tendo um momento agradável falando sobre Sam. Tommy pergunta se a criança precisa fazer seus deveres de casa, mas Grace não se importa porque ela está se divertindo. Enquanto pinta, a criança derrama a tinta sobre as calças de um outro cara e o homem fica um pouco irritado, porque é uma calça que ele havia acabado de comprar. Meg pede desculpas, genuinamente, ao homem e Grace vai até o seu quarto, pois ela tem algo para ele. Seus companheiros lhe dizem para se acalmar e ele diz que vai abraçá-los brincando. Grace vai ao seu quarto para encontrar uma calça que sirva ao trabalhador, mas enquanto procura, ela começa a ficar emocionada e um pouco descontrolada. Ela tira imprudentemente as roupas do armário. Enquanto isso, o homem já está mais calmo e tira a camisa e as calças enquanto se diverte com os trabalhadores bebendo cervejas. Grace dá toda a roupa do seu armário ao homem, mas ele fica confuso porque só precisa de uma camisa e uma calça. Então Tommy o convence a levar tudo quando ele vê o rosto de Grace cheio de melancolia e mágoas. Voltando ao Afeganistão, o soldado de Sam está sendo agora punido pelos inimigos. Ele o lembra de permanecer forte. Entretanto, os homens pegam carvão queimado e estão prestes a colocar em seu corpo.
Sam não para de gritar, mas acaba ficando sem palavras ao ver o corpo do seu amigo sendo ferido covardemente por aqueles homens. Após algumas horas, o homem vai até o canto da prisão de Sam e lhe mostra um vídeo em uma filmadora. É seu soldado, Joey. Ele está dizendo que o Afeganistão pertence ao seu povo, com uma mensagem final de "Eu te amo" para sua esposa e seu filho. Depois de assistir, Sam é ameaçado por aquele homem, que diz que sabe que ele tem 2 filhas. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Tommy e suas sobrinhas estão planejando algo. Grace chega em casa com várias mensagens na parede como "Não entre", "Pare" e "Não suba as escadas". Depois de alguns momentos, um grupo de pessoas sai de um esconderijo e a cumprimentam com um "Feliz aniversário". Isso inclui seus sogros, amigos e seus filhos. Eles também a surpreendem com uma cozinha reformada e confortável. Ela abre alguns presentes enquanto seus sogros e Tommy se preparam para acender a vela do bolo. Ela fica muito emocionada enquanto eles cantam "Parabéns para você". Em seguida, Grace, seus filhos e Tommy estão indo para uma pista de patinação no gelo. Maggie, a mais nova, corre e sua mãe vai atrás dela. Enquanto isso, Isabella diz que Maggie é amada por todos, mas Tommy imediatamente lhe dá conforto, pois não quer que ela sinta o que ele sentia quando era comparado ao seu irmão. Agora, eles estão se divertindo imensamente, patinando na pista de patinação no gelo. Depois disso, Tommy vai para o banco, onde foi preso por quase atirar em uma mulher devido a um assalto. Ele vai até a casa de Grace e lhe diz como ele pediu desculpas à mulher. Ela ficou traumatizada, pensando que ele viria a qualquer momento. A mulher agradeceu porque finalmente pôde respirar novamente. Ela até lhe ofereceu para abrir uma conta bancária e ele o fez. Grace diz que ela está orgulhosa de Tommy. Eles começam a se aproximar e fumam um cigarro juntos. Ambos provocam um ao outro sobre como Grace é um clichê, enquanto Tommy é um bêbado lutador. Depois, eles começam a se beijar apaixonadamente, mas Grace corta o beijo e sai para tomar um pouco de ar. Tommy começa a chorar emocionado. Ele vai embora da casa, mas Grace não consegue dormir. Voltando ao Afeganistão, o soldado continua a ser punido com metal queimado e quente. O garoto dá a Sam uma grande barra de metal e os homens ordenam que ele pegue. Os homens afirmam que o soldado não tem valor e é apenas um desperdício, então mandam Sam matá-lo. Eles colocam uma arma na testa deles e o ameaçam. Ou Sam mata o seu soldado, ou os homens matam Sam por não fazer o que eles mandaram. Os homens não param de gritar para Sam, fazendo com que ele enlouqueça e mate seu soldado. Ele grita muito alto para liberar o estresse e a raiva enquanto bate em seu soldado com toda a força. Enquanto isso, na América, Tommy vai até a casa de Grace e continua consertando a cozinha. Ele também diz a Grace que não quer arruinar a relação deles e só quer ver as meninas. De volta ao Afeganistão, helicópteros estão circulando pelo deserto, enquanto outros soldados estão em busca dos cadáveres. Assim, os homens mandam Sam de volta para a caverna, o que faz com que ele fique ainda mais assustado por causa dos acontecimentos anteriores. Os soldados o encontram e perguntam se tem alguém com ele, mas ele não consegue falar nada por causa das coisas traumáticas que aconteceram no deserto. Nos Estados Unidos, as crianças estão jogando neve junto com Tommy e Grace sorri ao ver suas filhas felizes apesar de Sam estar morto. Isabella até prega uma peça neles, fingindo não se mexer, causando pânico em Tommy e Grace. De repente, o telefone toca enquanto Grace está cortando cenouras. Durante a ligação, ela não consegue esconder suas emoções. Tommy vai até ela preocupado, enquanto ela ri e chora ao mesmo tempo. Em seguida, Sam desce do avião e abraça suas filhas, assim como a sua esposa Grace. Ele também abraça seu querido irmão e seus pais. Depois ele vai para casa e vê sua cozinha lindamente reformada. Ele pergunta quem fez isso e as crianças respondem: foram eles, o tio Tommy e seus 3 amigos. Sam está pensativo, olhando para lugar nenhum, deitado na cama com todas as garotas. Depois de algumas horas, Sam agora está fazendo a barba, quando de repente sua esposa entra no banheiro. Ele fica chocado e diz a ela que trancou a porta. Grace diz que ela está quebrada. Ela vê cicatrizes nas costas dele e as beija para confortá-lo. No entanto, Sam se mostra incomodado, então ele diz que vai terminar de esbarbear e Grace sai. No dia seguinte, seu pai o vê agindo de forma estranha, então ele pergunta se ele está bem. Sam diz que sim, mas seu pai lhe diz que ele está lá se precisar de alguém para conversar. A família está se divertindo e patinando no gelo, quando Tommy percebe que seu irmão está sentado e olhando para o nada. Ele se senta com ele e Sam lhe agradece por ter cuidado de sua família enquanto ele estava fora. De repente, ele pergunta a Tommy se ele e Grace tiveram relações sexuais e Tommy fica preocupado com o fato de seu irmão pensar em coisas tão absurdas. No dia seguinte, a esposa do soldado que Sam matou aparece em sua casa. Ela
ela começa a conversar com Gracie e conta que teve um pesadelo em que ela odiava Sam por estar vivo. O bebê dela engatinha até Sam e a mulher o pega. Então ela pergunta se ele viu seu marido morrer ou se ele estava sozinho. Entretanto, Sam fica olhando para o nada novamente. Durante a noite, Sam decide organizar a cozinha enquanto segura uma arma em sua mão direita. Enquanto isso, Gracie continua acordada enquanto está assustada. No dia seguinte, ele vai ao quartel e diz ao seu líder que quer voltar a ver seus soldados, mas o líder diz que isso vai levar tempo. No jantar, Sam está muito sério, enquanto suas filhas e sua esposa riem de uma piada, mas ele não ri e nem sorri, o que deixa as crianças assustadas. Gracie vai falar com ele e pergunta o que está errado, mas Sam só pergunta se algo aconteceu entre ela e Tommy. Então ela diz que eles só se beijaram e que ela sentiu falta dele, mas Sam diz que acha que eles estão tendo relações sexuais e sai de casa. Ele vai ao cemitério e visita o túmulo de Joseph, seu soldado, que ele matou no Afeganistão. Em seguida, Sam chega em sua casa e vê suas filhas brincando, mas as crianças mudam de fisionomia quando veem seu pai. Então ele se aproxima gentilmente e dá um abraço nas meninas. Depois, ele conta uma piada que já foi repetida por ele inúmeras vezes e elas riem. No entanto, Isabelle ainda derrama uma lágrima e se emociona com a presença de seu pai. Gracie pergunta a Sam onde ele estava e ele responde que estava lá fora, apenas pensando que percebeu que tem sorte de estar vivo. No dia seguinte, é o aniversário de Maggie e eles estão na sala de jantar. Ela continua insistindo para desembrulhar os presentes e abrir os de Tommy. Isabelle está esperando por seu tio Tommy e vai abrir a porta para ele, mas ela fica furiosa quando vê que Tommy está com uma garota. Eles estão tendo um jantar tranquilo. Enquanto Maggie fala, Isabelle continua brincando com o bolo, mas Sam diz a ela para parar. Tina, a garota que Tommy trouxe, continua tendo uma conversa com os avós das crianças. Enquanto isso, Isabelle pega os presentes de Maggie e isso deixa Sam um pouco irritado. Então ela grita que Sam estava no estúpido Afeganistão, em seu aniversário, e soluça. Depois ela faz barulho com o balão, o que deixa Sam ainda mais enfurecido. Ele grita e Isabelle responde que queria que ele ainda estivesse morto, além de dizer que Gracie e Tommy dormem juntos o tempo todo. Mais tarde, Isabelle pede desculpas à sua mãe e diz que disse isso porque preferia ter o tio Tommy por perto do que o seu pai. Gracie está com medo de seu marido enquanto Tommy está lá fora. E Elsie diz ao seu marido para chamar a polícia porque seu filho Sam não está bem. Ele está andando com um pedaço de metal enquanto sua esposa está assustada. Ele vai para a cozinha e grita enquanto destrói tudo. Tommy entra na casa, o que deixa seu irmão em choque. Ele abraça seu irmão, mas Sam pega sua arma em seu bolso e aponta para ele. Gracie se sente tão assustada que tranca a porta do quarto das crianças. Finalmente, as ambulâncias chegam e Sam continua gritando loucamente. Ele aponta a arma para si mesmo, enquanto todos entram em pânico. Mas Tommy diz que ele é seu irmão e sua família, o que o acalma um pouco. Sam diz que está se afogando e joga sua arma no chão. A polícia o leva e Tommy caminha para casa. Gracie abre a carta de Sam e soluça. Sam está agora em um centro de reabilitação e liga para Tommy. Ele está se esforçando para melhorar. Gracie visita seu marido no hospital e lá ele conta a ela o que aconteceu no Afeganistão. O filme termina com Sam dizendo que ele viu o fim da guerra e se perguntando se ele poderá viver novamente. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.